E quando falamos em dispensa de licitação e mencionamos os incisos 1 e 2 do artigo 24, nós também temos que falar em fracionamento da despesa, porque a segunda parte do inciso 1 e do inciso 2 nos diz que nós não podemos fracionar a despesa, não podemos usar o fracionamento de despesa como desculpa para deixar de fazer a licitação. Então, não adianta você ter uma despesa que você já sabe o tamanho dela, que é uma despesa que gera a necessidade de fazer licitação, e querer dividir essa despesa em diversos momentos para escapar da licitação, porque isso é vedado pela lei. E se você insistir em fazer isso é facilmente identificável pelo Tribunal de Contas, né? Basta ele pedir a impressão dos empenhos e fazer a verificação pelas rubricas orçamentárias, né? Considerado o período anual, que é o período orçamentário, para ele identificar que você está fracionando indevidamente a despesa. Então, essa é uma das falhas muito comumente observadas, gera a ação de improbidade administrativa lá pelo gabinete, né, aqui na 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná. Nós temos algumas ações de improbidade versando desse tema, do fracionamento indevido da despesa. Então, não é realmente recomendável que você fracione a despesa. É um cuidado que todos nós temos que tomar. Como é que a gente evita fracionamento de despesa? Fazendo licitação, né? Lembrando que a licitação é obrigatória. Então, se você adotar a modalidade pregão, por exemplo, que é uma modalidade que abrange qualquer valor de licitação, você não incorre em fracionamento indevido da despesa, né? Uma ferramenta muito boa de gestão para aquisição de bens no dia a dia, ou eventualmente serviços, é a utilização do registro de preços. Registro de preços. E fazendo o registro de preços também não incorremos em fracionamento indevido da despesa. Então, temos algumas ferramentas à nossa disposição para que a gente não caia nesse erro tão comum que a gente observa. Realçando uma súmula que já trouxemos aqui, a súmula 247, né, que diz da obrigatoriedade da adjudicação por item. Ivana, o que é adjudicação? Gláucia, socorra sua amiga. Também não? É um direito? Conceder o direito ao fornecedor de contratar com a administração. Uma boa definição. Uma boa definição. Então, como eu falei para vocês hoje de manhã, né, nós estamos aqui numa aula de direito, né? E o direito brasileiro, ele é fortemente influenciado pelo direito romano. Né, pelo direito romano. Então, nós temos muitas expressões no direito brasileiro que vêm do latim, né? E quando nós falamos adjudicação, essa palavra vem de adjudicare, que é levar para junto de, né? É a tradução literal. Então, você está levando o objeto da contratação para junto de alguém, aquele que foi declarado vencedor da licitação. Então, quando nós adjudicamos, nós dizemos ao vencedor, né, da licitação, do processo de dispensa, do processo de inexigibilidade, né, nós dizemos a ele, olha, se viermos a contratar efetivamente, contrataremos com você. Né? Porque o resultado de uma licitação, né, a pessoa ganhar uma licitação, a pessoa se sagrar vencedora numa comparação de preços num processo de contratação direta, não dá a ela o direito líquido e certo de assinar o contrato com a administração. Né? A administração ela pode, por algumas razões, não levar adiante o contrato, mesmo depois da licitação concluída. Né? Então, a adjudicação serve para identificar aquela pessoa que será o futuro contratado, caso haja contratação. Né? Então, a súmula está dizendo para nós assim, é obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global. Traduzindo, quando nós vamos fazer licitação, ou quando nós vamos fazer um processo de contratação por dispensa ou inexigibilidade, nós temos que considerar item a item. Não podemos considerar lotes, porque a adjudicação ela tem que ser por item e não por preço global. Na sequência,
ele fala o seguinte: é obrigatória a admissão da adjudicação por item, não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível. Obviamente que se nós tivermos um objeto que não seja divisível, não poderemos fazer a adjudicação por item, teremos que fazer a adjudicação global. Já vou dar um exemplo para facilitar. Desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para execução, fornecimento ou aquisição da totalidade, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. Então, ele está nos explicando aqui que o objetivo de impedir a adjudicação por lote, por preço global, é ampliar a competição. Porque pode ser que alguns licitantes não tenham condições de participar do lote, mas se fizermos a licitação por itens, eles possam vir a participar. Então eu falei para vocês que eu ia dar exemplo, né? Tem situações que nós precisamos licitar por lote, porque a licitação por item vai causar algum tipo de prejuízo para a prestação final do serviço ou aquisição do bem. Então, esses tempos atrás, a gente teve um curso aqui e alguém me deu um exemplo. Eu estava dando essa aula aqui, ele falou: professor, olha, eu tenho um exemplo do que aconteceu comigo. Alguém aqui é do Oeste Paranaense? Ali próximo de Cascavel, aquela região ali? Qual município? Missal. Fica a quantos quilômetros de Cascavel? Mas qual que é a cidade maior que fica mais próxima de Missal? Foz. Quantos quilômetros? 85. Vocês têm lá um ônibus que sai de manhãzinha levando o pessoal para fazer tratamento de saúde lá nos hospitais lá de Foz? É comum isso aí, né? Eu acho que todos os municípios aqui também têm, né, próximo a centros maiores, um ônibus que sai de manhã para levar o pessoal para fazer tratamento de saúde e à tarde retorna trazendo o pessoal, né? Então, nesse exemplo, acontecia assim também. O ônibus, 6 horas da manhã, saía do município, levando as pessoas para o tratamento de saúde e retornava à tarde. O motorista do ônibus, ele passava o dia todo guardando o ônibus, mas lá na cidade de destino, nessa cidade do tratamento. E ele levava a marmita, mas a marmita esfriava, ficava ruim ele comer. E o município teve a ideia: poxa, vamos fazer uma licitação para que o motorista possa se alimentar lá na cidade. Então ele lançou um edital no município, mas para contratar empresa da cidade, no caso era o município de Cascavel, mas um exemplo extensível a todos, né? E nessa licitação eles fizeram a seguinte disposição dos itens, né? Uma licitação por item. Então tinha lá, primeiro item, refeição completa. Segundo item, bebida. Terceiro item, café, sobremesa, né? Muito bem, lançaram a licitação, aí um restaurante ganhou a refeição completa, outro restaurante ganhou a bebida, o refrigerante, e um terceiro ganhou a sobremesa, né? Aí o motorista almoçava num lugar, dava uma corridinha, bebia lá a coca no outro, corria mais um pouquinho e comia a sobremesa no terceiro. Ao final ele já estava esbelto novamente, né? Queimava todas as calorias, né? Então, assim, tem situações que nós temos que englobar os itens num lote, como é esse caso aqui. Não faz sentido, né, essa contratação ser feita por item, porque a pessoa tem que tomar a sua refeição toda num local só, né? Então, certamente, essa licitação teria que ter agrupado os 3 itens num lote só, né, e a disputa ter acontecido sobre o lote, e não sobre os itens individualmente considerados, tá? Então, é o que está dizendo a súmula, né? Você faz a adjudicação por item desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo. Aqui, nesse caso, houve um prejuízo, né? Então, se a gente tiver motivação, se a gente conseguir justificar a necessidade, nós podemos entender, né, como existindo uma exceção a essa obrigatoriedade trazida pela súmula 247 do Tribunal de Contas da União.
Então, olha, parcelamento se refere à divisão do objeto em parcelas, itens ou etapas, ou seja, em partes menores independentes. É diferente do fracionamento, que se relaciona à divisão da despesa para adotar dispensa ou modalidade de licitação inferior. Porque a gente também, se não tomar cuidado, está sujeito a incorrer num fracionamento indevido, mesmo fazendo licitação. Vamos dizer que a totalidade de uma determinada licitação, ela ultrapasse o valor do convite, requeira a tomada de preços, correto? Requeira a tomada de preços. E aí, para não fazer tomada de preço e fazer convite, eu segmento aquela contratação e faço diversos convites. Porque o convite é mais fácil, né? A gente manda para quem a gente quer. Né? Então, isso também já aconteceu na prática, já pegamos casos desses lá no gabinete, de diversos convites terem sido feitos, em vez de ter feito a tomada de preço à concorrência. Para quê? Para tentar direcionar o resultado da licitação. Infelizmente, o convite é uma modalidade que permite, se o gestor quiser, um direcionamento. Né? E assim, empresas se conluiam para determinar quem será o vencedor, né? E não se divulga, assim, com toda a clareza, essa licitação para outras que não aquelas que não foram convidadas. Né? Então, nós temos alguns casos desse acontecendo. É um cuidado que nós temos que tomar. Evitar o fracionamento, para evitar, para que não se utilize licitação, né? E evitar também o fracionamento para que não haja a fragmentação em modalidades menores do que a necessidade, a que se faça necessária. Muito bem. Então, jurisprudência aqui desse ano, abril de 2018. Eu gosto de trazer esses casos assim, porque mostra para vocês o que está acontecendo na prática, né? Isso aí é um caso do dia a dia. Alguns casos desses têm passado por nós. Esse aqui é do tribunal, aqui do Paraná, da 4ª Câmara Civil. O que aconteceu nesse caso aqui? Houve pagamentos efetivados pelo município X, sob a chefia do réu José, para a empresa Engenharia e Comércio Limitada, sem a realização de licitação entre os meses de abril e maio de 2012, que perfazem, sem a devida atualização, o valor de R$ 36 mil. Restou incontroverso, ou seja, não tinha dúvida nenhuma, nos autos que entre os meses de abril e maio foram realizadas diversas aquisições de aduelas de concreto armado pelo município, junto à empresa Engenharia e Comércio, nos valores de 10 mil em 10 do 4, 10 mil em 10 do 4, 8 mil em 17 do 4, 8 mil em 11 do 5, totalizando a quantia de R$ 36 mil. O mesmo material foi comprado em diversas compras diferentes. Né? Não consta nos autos a existência de procedimento de dispensa de licitação ou existência de procedimento de licitação para aquisições e compras supramencionadas, ônus que incumbia aos réus, pelo que é possível afirmar que a mesma se deu de forma direta. Apesar de individualmente consideradas não ultrapassarem o valor permitido para a dispensa de licitação, se caracterizam como fracionamento do certame, posto que foram realizadas durante diferentes oportunidades com os mesmos fornecedores. Ademais, vale lembrar que, mesmo que fosse o caso de dispensa de licitação, não pode haver contratação direta sem o devido procedimento de dispensa, o que também não consta nos presentes autos. Portanto, configurada a prática de ato de improbidade por parte dos apelantes com o fracionamento do objeto, com dispensa indevida de licitações, sem o devido procedimento legal. Então, aqui houve uma condenação por improbidade em razão desse fracionamento indevido à despesa. Quais são os resultados de uma condenação por improbidade administrativa, hein, meus amigos? Vocês sabem? Perda do mandato é uma das possíveis consequências. O que mais? Não, isso aí é no âmbito criminal. Estamos falando da improbidade administrativa. A improbidade administrativa é no âmbito civil. Multa, proibição de contratar,
o ressarcimento sempre é devido quando há lesão ao erário, né? Então, se tiver tido um desvio, se tiver tido um superfaturamento, um pagamento a maior, né? O desvio, o pagamento a maior, se caracterizar dano ao erário, ele, obviamente, tem que ser recomposto aos cofres públicos, né? Então, a perda do cargo eletivo, a proibição de contratar, a multa